Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, senhores vereadores, senhoras deputadas, Susana Amador, Sandra Pereira, muitos parabéns também, Susana Amador, nossa ex-presidente da Câmara Municipal e também da Assembleia Municipal de Odivelas, senhores líderes das diferentes bancadas da Assembleia, coordenadores de comissão, membros da Assembleia Municipal, senhores presidentes da Junta de Freguesia, Assembleias de Freguesia e outras autarcas, representantes das autoridades civis e militares aqui presentes, dos bombeiros voluntários do Conselho, outras entidades, senhoras dirigentes e funcionários da Câmara Municipal, senhora diretora da Escola Pedro Alexandrino, professora Maria do Rosário Ferreira, guardei para o fim, mas não por ser menos importante, mas por ser mais importante, porque hoje a nossa anfitriã nesta belíssima escola, num dia feriado, felizmente feriado, minhas senhoras e meus senhores. Celebramos este ano o 42º aniversário da Revolução de Abril, que na pluralidade das suas origens e fontes revelou todos os bloqueios e contradições que condenavam o antigo regime a um beco sem saída e a prazo à extinção. A madrugada de 25 de Abril foi, antes de tudo, um golpe que emanou de um movimento com origem militar. Em parte, como resultado dos impasses da guerra ou das guerras, a que diferentes intervenientes chamaram nomes diversos: Guerra do Ultramar, Guerra Colonial, Guerra da Libertação. Impasses esses que foram abrindo brechas cada vez mais insanáveis até aos mais altos níveis do comando militar. Em parte, e parte decisiva, foi também o resultado da progressiva tomada de consciência política de uma geração de jovens oficiais que ia ganhando espaço nas fileiras das Forças Armadas. Mas foi também o produto de uma consciência de classe, do descontentamento corporativo de hierarquias militares intermédias perante a possibilidade de abertura das carreiras aos oficiais milicianos. Mas à madrugada seguiu-se o amanhecer. E nessa aurora do 25 de Abril ficaram patentes as profundas fragilidades das próprias fileiras dos mais fiéis ao regime, em que a desconfiança e a percepção de que algo estava para mudar, inevitavelmente, fizeram ruir as cadeias de comando intermédias em momentos decisivos. Mesmo com superioridade militar no terreno, a revolta de umas poucas unidades não foi esmagada, quando tal teria sido possível, condenando o 25 de Abril a ser mais uma data de tentativa gorada, como outras houve, de derrubo da ditadura. E depois da madrugada e do amanhecer, ainda militares, a manhã, a tarde do 25 de Abril, os dias que se seguiram, foram não só militares, mas do povo primeiro e do povo e dos partidos depois. O povo nas ruas deu força aos militares, deu cobertura, dimensão e legitimidade ao levantamento. Honrou as décadas de resistência à ditadura e do sacrifício de muitos nessa luta. E tornou quase impossível limitar a mudança às cúpulas do regime, como alguns chegaram a crer. Os partidos haveriam de se lançar numa luta pela democracia, uma luta que o povo arbitrou e que deu forma à Assembleia Constituinte de 75 e à Constituição de 76. Minhas senhoras, meus senhores, devemos a uma e à outra, à Assembleia Constituinte e à Constituição, o poder local democrático que celebra, tal como a nossa Constituição, 40 anos. Foi em dezembro de 76, como já aqui foi referido, que os cidadãos e cidadãs de Odivelas puderam eleger o primeiro Presidente de Câmara, a primeira Assembleia Municipal e as primeiras juntas e assembleias de freguesia por voto secreto e universal. Em 2016, saudar esse momento é saudar 40 anos de democracia local, de eleitos locais, de municípios e freguesias democráticas. Faço, por isso, questão de saudar aqui hoje os primeiros eleitos da Câmara, da Assembleia, das juntas, das assembleias de freguesia, do território que forma atualmente o Concelho de Odivelas, então integrado no município hoje vizinho de Loures. Saúdo também todos aqueles que ao longo do tempo exerceram funções e aqueles que as exercem atualmente. Neles saudamos também o triunfo de Abril e da nossa democracia. Democracia que, como provaram sucessivos momentos dos dias, das semanas, dos meses, desses anos que seguiram até à consolidação do nosso regime, nunca foi uma certeza nem uma vitória antecipada. Foi, pelo contrário, uma conquista de mulheres e homens de diferentes condições e de diferentes filiações políticas. Foi dessa mescla que se fez o cimento do regime em que vivemos hoje, felizmente, e a coesão da sociedade que conseguimos construir. É a memória dessas lutas e essa história feita de avanços decisivos e algumas curvas sinuosas que hoje honramos. E é essa lição de que nada é certo, de que tudo se conquista pela coragem, pela persistência, pelas ações de gente diferente, que nem sempre está de acordo em tudo, como aqui vimos hoje nas intervenções iniciais, que trazemos também para os dias de hoje. O país de 2016 é, em muitos títulos, incomparável com o de 74. Um país aberto, modernizado, virado para a Europa. Um país em que todos os indicadores económicos e sociais, o nível de infraestruturas, nada tem a ver com o país anacrónico, atávico, atrasado, fechado sobre si próprio, que a ditadura de Salazar e depois de Caetano ameaçava perpetuar. Um país que lutava contra o tempo,
contra a história, contra os novos valores e os equilíbrios geopolíticos que todos os países da Europa Ocidental haviam, com maior vontade ou com maior resignação, abraçado depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a nossa sociedade não deixa, ainda hoje, de ser, como aliás sucede em todas as sociedades, e em particular com aquelas que conhecem mudanças profundas e aceleradas, marcada por contradições, desigualdades e incertezas. As contradições entre o que ficou do passado e o que as gerações de Abril e as que já vieram depois foram capazes de construir. As desigualdades que herdamos, as desigualdades que não fomos capazes de eliminar e as desigualdades novas ou velhas que, mesmo que em menor escala, continuamos na contemporaneidade a produzir e reproduzir. Tensões, desigualdades, incertezas, cada vez mais definidas num horizonte europeu e global que não cessam de nos assaltar e de nos levar a procurar respostas que nem sempre temos. Um bom exemplo é-nos dado pela profunda opacidade e incerteza gerada pela globalização financeira, que nos entra todos os dias pela economia adentro, sob a forma de um sistema financeiro com escassa capacidade de regulação, própria ou pública. E, em Portugal, aliás, profundamente descapitalizado, com impactos brutais sobre a economia e as finanças públicas. É um sistema financeiro que constitui hoje, verdadeiramente, em larga medida, um mundo à parte, sob a forma de camadas intangíveis de opacidade e desconfiança que os agora chamados papéis do Panamá só vieram atiçar. Aproveitando a coincidência de ser por estes dias que, mais do que nunca, esta economia financeira paralela ocupa as primeiras páginas dos jornais, faz sentido trazer estas breves notas a preocupação que deve merecer a ameaça, já pouco velada, que esta realidade offshore, fora do alcance, fora de controle, difícil de conceber e ainda mais difícil de compreender, representa para as nossas comunidades, para a coesão social, para a transparência, para a justiça, mas também para os mercados da economia real e para a concorrência leal e com regras partilhadas que os deve reger. A lista de razões para a existência destes paraísos offshore, paraíso para os crentes e para quem os frequenta, para quem deles usufrui, mas inferno para muitos mais e também para os não crentes, é uma lista desequilibrada. Mesmo considerando razões que com alguma benevolência poderiam ser entendidas por alguns como legítimas, fica no ar uma ideia perigosa. A ideia de que as razões para existirem offshores variam entre as que estão no limite da legitimidade, numa zona cinzenta, e as que estão decididamente no campo do ilegítimo, do ilegal e até do imoral, uma zona bem mais negra. Pior, que as razões que estão no limite da legitimidade poderiam ser calculadas onshore, soberandas decididamente ilegítimas como aquelas que só através de offshores se podem prosseguir. Este exemplo concreto dos papéis do Panamá é bem o exemplo de como conflituam os valores fundamentais das democracias e também dos mercados. O conflito entre liberdade e regulação, o conflito entre o direito à privacidade e a exigência de transparência. Não é este o momento para desenvolver estas questões. São debates não necessariamente novos, mas que a globalização veio tornar mais agudos e mais urgentes. Como, aliás, demonstra o facto de os prosaicamente chamados papéis do Panamá, com um nome convenientemente exótico, mas que no fundo são papéis que circulam no nosso dia-a-dia sob diferentes encarnações, emanarem da quarta maior empresa do género. O que faz lembrar que haverá pelo menos 3 maiores e muitas outras de menor dimensão. Se os papéis do Panamá são a ponta de um gigantesco iceberg, é difícil não imaginar de que Titanic falamos nós e quem vai a bordo. Minhas senhoras e meus senhores, sabemos que o debate sobre a economia hoje, e em particular sobre estas realidades offshore, não se fazem à escala nacional. Sabemos que as tensões do capitalismo contemporâneo globalizado não se resolvem também a essa escala. Mas o debate entre as relações entre a economia offshore e a economia real será cada vez mais um debate que condicionará o futuro das nossas sociedades. E que o equilíbrio entre liberdade e regulação, que noutras declinações é também um debate sobre segurança, e entre transparência e privacidade terá de se esgrimir em múltiplas frentes, global, europeia, nacional. Uma coisa é certa, porém. Estes debates não substituíram os valores fundadores da democracia e da república. Apenas lhe acrescentaram novas complexidades, com declinações a todas as escalas, em que é fundamental continuar a pugnar pelo equilíbrio dos valores republicanos da liberdade, da igualdade e da coesão, para cuja efetivação em regimes democráticos a participação e a cidadania são ingredientes insubstituíveis. São estes os debates que percorrem, no fundo, os nossos debates também, em cada assunto, em cada momento que esgrimimos entre nós, em cada assembleia, em cada ponto da ordem de trabalhos, também à escala local. É por isso que, ao longo deste mandato, como de anteriores, no respeito pela sua própria pluralidade, a Assembleia Municipal tem promovido debates sobre temas que entendemos relevantes para esta discussão, para esta reflexão permanente.
os vários pontos agendados sobre a agenda municipal, sem excluir os processos mais complexos da gestão camarária, alguns deles com engenharias financeiras complexas, a conferência sobre orçamentos participativos, a conferência sobre o acesso à saúde no Conselho, são exemplos deste trabalho. É por isso que, no quadro deste entendimento da missão da Assembleia Municipal, na nossa democracia local, de refletir sobre as questões fundadoras do nosso regime democrático e da nossa democracia local, nos dossiês concretos, mas também nas questões mais transversais que nos preocupam, vou propor aos líderes das diferentes forças partidárias representadas na Assembleia realizar uma conferência sobre um dos temas que também Abril nos trouxe. Um tema que, felizmente, é hoje um consenso na sociedade portuguesa e que, em várias frentes, continua na hora do dia, que corresponde à forma mais básica de diferenciação das sociedades humanas e à divisão do trabalho que nelas se observa. Um tema que encerra hoje desafios complexos no mercado de trabalho, na conciliação entre o trabalho e a vida familiar, na proteção social, na própria natalidade. Um tema que levanta a questão cada vez mais fundadora da liberdade individual e da identidade pessoal. Falo da igualdade entre homens e mulheres e, de modo mais amplo, da igualdade de género. Não é, de certo, o único tema merecedor de reflexão entre nós, tal como demonstra a atividade incansável da Assembleia nos plenários, nas comissões, em contacto com a realidade concelhia. Mas, pelo seu lugar transversal e pedagógico, o debate sobre as velhas e novas questões da igualdade tem hoje uma centralidade que, no 40º aniversário da Constituição, servirá bem o propósito que aqui nos traz. E que propósito é esse? Cruzar a preciosa herança de Abril com um horizonte de futuro, incerto mas esperançoso, que nos move, estou certo, a todos e a todas. É esse também o nosso desígnio enquanto agentes políticos, unidos na pluralidade, num sentimento de comunidade que honra Abril e que deve honrar todas as gerações de portuguesas e portugueses, dos mais velhos aos mais jovens. Muito obrigado. Viva o 25 de Abril. Viva o poder local.